A produção do cacau está ganhando mais espaço na Bahia. O estado é o segundo maior produtor da cultura no Brasil, com ênfase para o sul baiano. Mas a produção também está sendo ampliada no oeste da Bahia. A gente está tendo a oportunidade de participar de um evento, Cacau e Cultura 4.0, que realmente será um marco, um divisor de águas para essa região e para o cacau no Brasil e no mundo. A gente está tendo acesso aqui a informações e a modelos produtivos e novas tecnologias que ainda estão muito longe do acesso da cacauicultura tradicional. Então, esse evento ele promete ser um evento perene, né? Vão ter outros eventos a cada 2 anos com essa temática para que a gente possa acompanhar a evolução desses projetos nessa região. A região do Mato Piba, ela tem sim um potencial gigantesco de produção de cacau, mas tem ainda mais um potencial gigantesco de produção de cacau de alto padrão, de alto valor agregado. E a gente está falando de qualidade. Essa é uma temática que permeia o interesse de todas as indústrias e todas as pessoas que atuam hoje na cadeia do cacau brasileiro. Essa é a nossa finalidade, nossa bandeira dentro do Centro de Inovação do Cacau. Foi pensando no contínuo desenvolvimento e na inovação que foi realizado o evento Cacauicultura 4.0, desafios e oportunidades da produção de cacau em áreas não tradicionais, proporcionando um leque de possibilidades e viabilidades para os produtores da região. Bom, o evento da cacauicultura aqui do Cerrado, eu acho que foi muito importante para trazer para os produtores que pretendem, que já estão iniciando a cultura do cacau, que nós fizemos de pioneirismo no algodão, a tecnologia, as iniciativas, que eu acho que são preponderantes para que possa se agregar ao cacau como uma nova cultura que vem crescendo aqui na região. O Brasil hoje produz cacau, mas a média dos últimos 5 anos da produção foi de 160 mil toneladas. A nossa capacidade instalada como indústria moageira de processamento é de 275 mil toneladas. E a indústria processou nos últimos 5 anos uma média anual de 220 mil toneladas. Então a gente tem uma capacidade de absorção de cacau ainda muito grande. A gente tem um déficit para atender a indústria maior do que 50 mil toneladas. Então a gente vê que essa região uma potencialidade para atender a demanda por cacau nacional, para que a gente possa voltar a ser autossuficiente na produção de cacau e contar cada vez menos com a importação de cacau. O mercado externo de chocolate é abastecido aqui na Bahia através da importação de cacau. E a importância disso para o ser humano é assim, que o cacau é um dos melhores alimentos para consumo humano do mundo, né? A gente costuma dizer que vinho é bom para saúde, que vinho é bom para colesterol, uma série de alimentos que se diz que é bom para consumo humano, mas na verdade, se você for observar, o cacau é o melhor alimento que você tem hoje no mundo para consumo humano, é o melhor antioxidante que você tem hoje no mundo, é o cacau, né? Na escala de classificação aí de antioxidantes, a gente está no topo, né, desse aspecto de antioxidação. Então, para quem pretende ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica, o cacau é ponto fundamental e é um aspecto pouco conhecido, né, da gente, da população de um modo geral. Os desafios existem do ponto de vista científico, mas as oportunidades de crescimento e transformação apontam para o desenvolvimento. Toda espécie vegetal, quando ela é introduzida de uma região nova, ela exige várias pesquisas para ajustar a tecnologia de produção. Então, no caso do cacau, aqui no oeste da Bahia, cacau que é uma planta tropical da região norte, é acostumada com muito calor e muita umidade. Ao chegar no oeste da Bahia, nós temos aqui 2 estações muito bem definidas, uma chuvosa e outra seca, onde nós vamos ter que ajustar, por exemplo, a oferta de água para a planta, a oferta de nutrição para essa planta, espaçamentos e todo o manejo da nutrição e na defensividade, né, dos insetos, das pragas que possam ocorrer aqui por ser uma região nova. Então, são desafios novos que a cultura do cacau exige aqui no oeste da Bahia, por ser o oeste da Bahia uma região de cerrado. Nesse sentido, nós teremos então agora, a partir de agora, uma série de ações de pesquisa até termos ajustado a tecnologia.
tem muitos pontos favoráveis. Um deles eu destacaria que é, vamos dizer assim, uma possibilidade de não ataque de doenças nessa região, especialmente a vassoura de bruxa e a moniliese. E tem um outro ponto favorável que acho super importante, que é a possibilidade de você fazer uma certa indução de floração e plantar e ter colheitas nos momentos mais adequados ou mais desejáveis para essa região. Então é algo que pode ser trabalhado de boa forma. Eu diria ainda que tem uma outra oportunidade, que você tem uma espécie de consórcio com plantas nativas e tem a questão, um ganho ambiental muito importante também nesse sentido. A cacauicultura, quando produzida em uma área em que já existe outra cadeia produtiva, pode resultar em maior produtividade e sustentabilidade. Cacau em monocultura, né, em ambientes como o cerrado ou semiárido, né, onde você tem altas temperaturas, o cacau passa por um estresse, né, um estresse fotossintético, até vamos falar assim. Então, é a oportunidade de a gente tentar implantar sistemas mais sustentáveis, sistemas agroflorestais, onde você possa associar cacau, um exemplo, cacau com madeira, né, criar com essa outra cultura, né, com a madeira, um conforto térmico para a planta, né, melhorando assim, diminuindo assim, a incidência de pragas, melhorando a produção da planta, tirando um pouco do estresse dessa planta. E a outra oportunidade que existe nisso é que nós estamos falando de SAFs, né, sistemas agroflorestais. Então dá a possibilidade de implantar estes sobre áreas, por exemplo, degradadas, áreas de passagem degradadas, onde a gente vai potencializar aí o sequestro de carbono, que é um tema que está sendo muito comentado e um tema que o mundo todo está virado para isso. As políticas públicas servem como suporte e são voltadas para um incentivo e assistência aos produtores de cacau. Bom, a gente não pode esquecer que as políticas são as mesmas para qualquer cultura, as políticas nacionais, né? Quando a gente fala, por exemplo, no plano ABC. A gente só tem que, dentro da cacauicultura, saber como explorar melhor essa política, né? Eu acho que o que falta, talvez, para o Estado da Bahia é um fortalecimento das políticas estaduais, né? Principalmente com relação à região sul, né? A questão do manejo da cabruca, mas aqui no Oeste eu acho que até pela vocação do Estado, né? E o conhecimento que o agricultor tem dentro dessas outras formas de você captar recursos através de outros programas, eu vejo que vai ser facilitado, na minha opinião, pelo que dá para ver do empreendedorismo, do perfil do produtor aqui no Oeste, através dessas políticas já existentes, né? E sempre com o apoio da CEPLAC. Então, o produtor pode contar com a CEPLAC para trabalhar junto aí em definições nós mesmos temos algum planejamento estratégico já sendo elaborado para 2022, pensando na expansão de cacauicultura, pensando nessas áreas não tradicionais. Então, isso com certeza vai vir agregar aí para o cacauicultor aqui do Oeste Baiano. E quando o assunto é inovação e tecnologia, são muitos os caminhos que podem auxiliar os cacauicultores. Hoje nós temos muito dado, informação em todos os elos da cadeia produtiva, desde a pré-produção, na produção, né, do plantio à colheita e na etapa de pós-colheita, pós-produção. Só para dar uma ideia, por exemplo, hoje nós temos dados genômicos, né, hoje com a biotecnologia, a engenharia genética, você consegue editar hoje um genoma muito rapidamente e desenvolver, né, novas cultivares resistentes a estresse hídrico, a doenças. Então, aí é uma oportunidade, por exemplo, de você já estar trabalhando com foco no cacau. Outro, dentro do plantio, dentro da porteira, do plantio à colheita. Por exemplo, você tem projetos na área de agricultura de precisão, automação, né? Hoje, cada vez mais nós temos estações agrometeorológicas, imagens de satélites de diferentes resoluções. Temos aí, por exemplo, drones hoje, né? Monitorando o uso e cobertura da terra, monitorando pragas e doenças. Então, você pode usar esses dados capturados, que são diferentes, né? Tem um dado de uma temperatura, como um dado de imagem. Hoje, com as tecnologias, inteligência artificial, você pode trabalhar em cima desses dados e gerar informação útil para o produtor em tempo real. A BioBrasil foi fundada há 2 anos e já é pioneira em produção de mudas de cacau aqui no Oeste da Bahia, realizando pesquisas voltadas
para o desenvolvimento da cultura. Atualmente, 130 mil mudas são cultivadas nesse viveiro que fica em Riachão das Neves. A gente tem hoje a premissa de que a muda é a pedra angular da sustentação para a implantação de culturas perenes. Essa daqui é a nossa primeira unidade, onde a gente aplica toda a parte de rusticidade, imprimindo uma muda de melhor qualidade e adaptabilidade para o campo. Sem dúvida nenhuma, toda essa estrutura ela vem fundada com muito conceito e trabalhando com muito carinho com todas essas transferências e parcerias envolvidas. E já tem gente de olho no cacau que está sendo produzido aqui. O agronegócio do oeste da Bahia vive um momento novo e histórico. E a cacauicultura é a bola da vez. Bem, a gente está vivendo justamente isso, uma nova era do cacau e aqui no oeste baiano, né, nesse ambiente do cerrado, um destaque para a evolução da cacauicultura, uma cacauicultura moderna, uma cacauicultura mecanizada, uma cacauicultura com altas produtividades e alta rentabilidade. Então a gente vê aqui no cenário do oeste baiano, nesse clima de cerrado, tem uns pontos de dificuldade que a gente enfrentou no começo, que era a questão de seleção de variedades que suportassem, que se adaptassem a esse clima. Hoje a gente está vencendo essa barreira, criando novas tecnologias que já suportam já plantar, fazer plantio direto a pleno sol, mostrando um excelente desenvolvimento. Eu acredito que o cerrado brasileiro, se destacando aqui pelo oeste da Bahia, encabeçando mais um grande polo produtor de cacau no Brasil. O evento Cacauicultura 4.0 será um divisor de água para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Tenho certeza, essa região aqui do Cerrado, onde estamos hoje no Vale do Rio Grande, mostrará ao Brasil, ao mundo, que nós vamos fazer uma geração de emprego e renda, nós vamos fazer cacau com alta tecnologia, vamos empregar mecanização, vamos empregar todas as condições de alta produtividade de cacau de qualidade. Isso vai favorecer o emprego, a renda e tornar o Brasil não importador de cacau. Sim, num futuro não muito longe, vamos exportar cacau, retornar a ser o grande exportador de cacau e um dos maiores produtores de cacau do mundo. Para nós é uma satisfação estar nesse momento reunindo o que há de renome da cacauicultura no Brasil como um todo. As entidades como Embrapa Cerrado, Embrapa Digital, a CEPLAC, pesquisadores da CEPLAC, diretoria da CEPLAC como um todo, produtores da própria Bahia, Ceará, Pará, Goiás, Minas Gerais e outros estados que estiveram aqui presentes também. Um momento ímpar, tá? E eu acho que nós estamos fechando esse momento com chave de ouro, mostrando que é possível aplicar tecnologia numa cultura que em algum momento ela é caracterizada como extrativismo, ainda existe em alguns momentos preconceito de atuar com tecnologia na cacauicultura, mas nós estamos mostrando que isso é viável. O cacau a pleno sol já é uma desmistificação da cultura, que até então era defendido como sombreamento, e nós vamos mostrar aqui que existe a possibilidade não só de produção de cacau a pleno sol, mas como conduzir a planta desde o seu plantio já a pleno sol, com mudas desenvolvidas para essa tecnologia. Então, eu acho que o evento Cacauicultura 4.0 veio no momento e numa região que tem intrínseco já a aplicação da tecnologia, e aqui nós estamos mostrando a campo que isso tudo é realidade. O oeste da Bahia, o Brasil ganhou reforço no time. O oeste da Bahia é muito conhecido já por 45 anos de sojicultura, depois viemos com milho, viemos com algodão, a cafeicultura foi tudo uma inovação, a fruticultura entrando e mostrando hoje que a cacauicultura é mais um ator aí desse momento do oeste da Bahia, e em áreas não tradicionais, e um cacauicultura pleno sol.